Boa noite, queridos e queridas. Nós começamos a falar na semana passada sobre esse tema tão importante e tão necessário na vida da igreja. E aprendemos, ou de repente fomos lembrados desse termo, chamado koinonia. Koinonia, o desafio da comunhão, é o tema que a gente está trabalhando. Não é porque a gente é crente, porque então somos filhos de Deus, que a comunhão é algo natural. Na verdade, a comunhão é algo que precisa ser muito intencional. Apesar da gente ter um direito garantido, é algo que a gente precisa buscar e a gente precisa desenvolver. A gente viu o significado dessa palavra. A palavra koinonia no Novo Testamento aparece diversas vezes e ela vai aparecer com esses significados: compartilhar algo em comum, participação conjunta, parceria, companheirismo, comunidade, intimidade, relação, união e contribuição. A gente está estudando 3 aspectos então da comunhão, da koinonia, dos relacionamentos. O primeiro que a gente viu então semana passada foi a comunhão entre os cristãos e Deus. A gente vai refletir então hoje sobre esse segundo aspecto, que é a comunhão entre os cristãos. Em Cristo Jesus, por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós somos uma família espiritual. Nós somos uma família espiritual porque somos filhos do mesmo Pai, unidos pelo Espírito que habita em nós. Então nascemos de novo, nascemos na nossa família original, tem minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas agora eu nasci de novo, numa família em que esses são meus irmãos e minhas irmãs, em que o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai é meu Pai, onde Jesus me chama de irmão, Ele me deu o direito de, junto com Ele, ser filho do Pai, onde o Espírito habita em nós. Somos unidos, então, como uma família, pelos afetos de Cristo. Os meus sentimentos precisam ser influenciados pelos sentimentos de Cristo. Por isso que eu preciso dar muita atenção à forma como Cristo expressa o seu amor. Ele nos manda amar como Ele amou. E o amor vai resumir, então, todos os afetos de Cristo. Mas Ele pode se manifestar como graça, misericórdia, como carinho, como atenção a ser dada. E eu também me uno a você, e a gente tem comunhão, e a gente é uma família espiritual pelos propósitos de Deus na nossa vida. Deus tem propósitos para mim e para você, então nós estamos unidos nesta missão. Nós somos chamados a viver então um relacionamento de amor, apoio. Eu preciso apoiar você, tanto naquilo que você vai fazer, quanto na hora que você precisar, quando você não estiver conseguindo ficar em pé sozinho. Eu preciso apoiar você, eu preciso cuidar de você, e nós precisamos viver em unidade. Não precisamos ter o mesmo pensamento em tudo, mas naquilo que é essencial a gente precisa caminhar junto, pensar da mesma maneira como a palavra nos chama a viver, em andar em unidade. Então, como a gente pode aprender um pouco com a vida dos primeiros cristãos? É o que a gente vai fazer hoje. A comunhão entre os primeiros cristãos, apresentada em Atos 2, de 42 a 47. O texto diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É um relato do que parecia ser uma grande utopia, mas esse é o modelo, esse é o jeito que a gente olha para a Bíblia e fala: se eles poderiam viver assim, nós podemos viver assim em alguma medida, cada um na medida da fé que tem, deve viver
Isto no aspecto principalmente de dar, né, e de compartilhar os seus bens, mas no restante é um desafio para todos nós, e todos nós devemos buscar. Vamos olhar então um pouco melhor esses aspectos. Primeiro, unidade de propósito e dedicação, uma característica da igreja primitiva apresentada nesses versículos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Aí eu chamo a sua atenção para essa característica, se dedicavam de coração. Havia unidade então de propósito e unidade nessa dedicação. Havia um mover no coração deles que era comum, e eles estavam buscando as mesmas coisas. Os cristãos primitivos então compartilhavam os mesmos valores, os sentimentos e afetos que motivavam eles a buscar a mesma coisa, e as prioridades espirituais, porque aí são uma busca daquilo que envolvia o seu relacionamento com Deus e a sua vida espiritual. O ensino a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, a respeito da vontade de Deus, que os apóstolos estavam compartilhando, a comunhão entre eles, o partir do pão, a celebração da ceia do Senhor, mas também as refeições comunitárias e a vida de oração. Eles tinham então alegria e interesse por esses momentos de comunhão e crescimento. Havia um desejo de viver esses momentos. Eles então aprendiam juntos, oravam juntos, compartilhavam suas experiências de fé e celebravam a ceia do Senhor com alegria. A igreja primitiva tinha essa marca, eles queriam estar juntos. Eles se dedicavam de coração. Não é uma dedicação só como compromisso. Era algo que vinha assim de dentro. Não era só para fazer a coisa, mas era para fazer as coisas juntos, unidos. Por isso nós também precisamos ser dedicados e fazer isso de forma intencional. Nossos encontros precisam nos levar a esta comunhão, mas também ao resultado daquilo que buscamos. Nós viemos aqui em busca de algo, oramos juntos, louvamos juntos, queremos a palavra e queremos ouvir a palavra juntos, e queremos sair daqui crescendo juntos para praticar a palavra, e até mesmo praticar a palavra aqui, que é o que a gente tem proposto aí no final, ter um tempo de encontro, compartilhamento, é o que teremos também hoje. Eles priorizavam o crescimento mútuo e a edificação da igreja, e nós devemos priorizar isso. Então a primeira coisa é esta: nós devemos ter unidade de propósito e devemos nos dedicar. Não é fácil, todo mundo deixou algum a fazer talvez, né? Eu poderia estar comemorando o aniversário da minha sobrinha, mas vou passar para dar um abraço nela no final, e cada um aqui poderia falar de uma coisa que abre mão para participar, para estar junto. Segunda característica, as reuniões comunitárias que eles tinham, os encontros comunitários. Olha o que o texto diz: os que criam se reuniam num só lugar. Ali não está falando que é um lugar específico e exclusivo, mas está dizendo que quando eles se reuniam, eles iam para o mesmo lugar, porque eles não tinham uma igreja construída como a nossa, né? Naquele tempo não era assim. Versículo 46 nos informa: eles adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer. Então eles cultivavam esse senso de pertencimento por causa da quantidade de encontros que eles tinham, porque estavam fisicamente juntos no mesmo lugar. O templo é um lugar que eles iam para orar juntos. Ainda naqueles horários que existiam de oração pública no templo, eles iam adorar, eles iam cultuar ali, e faziam isso com alegria. Se encontravam lá, obviamente combinavam um horário, um momento em que eles então estariam ali juntos, e também se reuniam e se encontravam nos lares, também se reuniam nas casas. É claro que a gente vai precisar entender que eram momentos diferentes de encontros, mas fato é que era um valor para eles. Eles se reuniam no templo para cultuar e adorar, porque é bom adorar, louvar junto.
Eles se reuniam e se encontravam nas casas para compartilhar refeições, para comer junto, para celebrar a ceia do Senhor. Era um momento especial, que eles faziam isso com alegria. Ou seja, a presença física fortalece os laços de comunhão, fortalece o relacionamento, fortalece os vínculos que nós temos uns com os outros. Estar juntos, valorizando esses encontros coletivos, a igreja reunida ou em pequenos grupos, é importante a gente também valorizar esses encontros, tanto no templo quanto nas casas. Então, a segunda coisa são os encontros comunitários, a importância de estarmos reunidos juntos nos mesmos lugares, como igreja toda e também como grupos menores. Terceira coisa, alegria e generosidade. Era uma marca da igreja. Eles partiam um pão com alegria e generosidade. Muita generosidade, muita alegria é o que quer dizer a palavra grande ali antes, né? Grande alegria, grande generosidade. A comunhão, então, da igreja era marcada por alegria genuína, por corações abertos para o relacionamento, por corações abertos para sentir prazer na presença do outro, junto com o outro, convivendo com o outro. A ceia do Senhor era celebrada com alegria e generosidade, gratidão, reverência pela memória do sacrifício de Cristo, mas com alegria. E essa generosidade no contexto da refeição junto, do comer junto, porque a ceia então era celebrada sempre no contexto de uma refeição maior. Então, a generosidade nesse aspecto tem a ver com compartilhar a casa. Eles abriam suas casas para esses encontros. Compartilhar comida, cada um levava um pouco de alguma coisa. Era festa, a festa que a gente chama de americana deveria ser chamada de festa cristã, que eram os cristãos que faziam isso, né? E levar a comida e partilhar da comida. Você vê que a crítica lá que Paulo vai fazer aos coríntios é justamente que eles não tinham essa generosidade no compartilhamento, que eles eram da divisão, do meu grupinho aqui come bem, os outros, o problema é deles. Ele está falando que a igreja primitiva não tinha essa marca, ela era generosa nos seus recursos, com aquilo que tinha. Então, ter alegria, sentir alegria. Será que você não tem mais alegria em participar, em ser igreja, em andar com esse povo, em viver com esse povo, em viver os desafios? Alegria e generosidade são marcas que nós devemos buscar. A verdadeira comunhão gera alegria e altruísmo, nos leva a compartilhar a vida, os recursos, a casa e a comida. Quarta coisa, compartilhavam recursos e bens. O texto diz: compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. O primeiro aspecto, veja, está numa frase: compartilhavam tudo que possuíam. Aí não tem a ver se eu tenho ou não tenho. Compartilhar tudo que possuía não queria dizer assim, tinha, esse é mais rico, esse é mais pobre. Todo mundo compartilhava tudo que possuía. Até o pobre com pouco que tinha compartilhava. As coisas não eram mais só deles. Por quê? Porque viviam na casa do outro, porque comiam junto, porque se um não tem roupa, eu tenho lá sobrando. Chegou mais alguém, as viúvas vão receber o alimento que precisam. De onde vem o alimento? Vem da casa do outro, que tem mais alimento. Mas e aquele bolinho de fubá que aquela viúva fazia? Aí ela compartilhava com os outros. Então as coisas eram em comum, eram compartilhadas. E os mais ricos, que tinham propriedades, né? Diante de uma necessidade maior de um grupo, percebendo que eles não tinham, por exemplo, nenhum lugar para morar, ou não tinham uma quantidade de roupas adequada, ou algum tipo de bem necessário para o trabalho. Então, esse movimento parece ser para trazer um pouco de igualdade no meio da igreja. Então, eles vendiam as propriedades, os bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados. Coisa extraordinária, né? É uma coisa tão que a gente tem dificuldade de imaginar, porque a gente quer juntar para desfrutar mais. Isso é errado. A gente nasceu, né,
modelo capitalista, é muito difícil para a gente vencer isso. Mas a gente tem que se exercitar em compartilhar um pouco do tanto que temos, para que a gente possa cuidar melhor dos nossos irmãos. Então, a necessidade de cada um era suprida pela generosidade de todos. Se todos formos generosos, cada um vai doar menos, mas todos terão pelo menos um pouco. Então, muita gente, e nós também precisamos decidir viver com menos, para que outras pessoas possam simplesmente viver. Estou adaptando uma frase falada já por algumas pessoas. Aprender a viver com menos, para que outras pessoas possam simplesmente viver. Eu e você somos desafiados a isso. Havia um compromisso com cuidado mútuo. E é isso que eu e você devemos então praticar. Solidariedade. Suprir a necessidade física dos nossos irmãos, mas também as necessidades emocionais. Porque às vezes o problema não é só o pão, às vezes é que eu como o pão chorando. Eu como o pão com manteiga, não estou chorando porque não tem queijo. Eu não estou chorando porque não tenho mais o meu esposo, porque perdi a alegria depois que fiquei doente. Eu e você precisamos estar atentos então, e compartilhar recursos e bens, mas compartilhar graça, favor, amizade. Uma outra característica, o louvor constante a Deus. Adoravam juntos, sempre louvando a Deus. Era mais que eles vieram de uma prática religiosa, eram judeus. Fazia parte ir ao templo para as orações, para louvar. Aliás, os judeus celebrando, qualquer festa, sempre cantava coisas relacionadas à festa, Então a música fazia parte da celebração dos momentos alegres dos judeus. Mas é mais que uma prática religiosa agora. O encontro comunitário da igreja primitiva era mais um motivo para expressar sua adoração a Deus. As suas reuniões então eram cheias de gratidão e cheias de adoração. Usavam ainda os salmos para louvar a Deus, os hinos compostos naquele tempo, mas também tinham ações de graças e cânticos espirituais. Ações de graças são as expressões de gratidão de hoje. Cada um agradecia e faziam isso também em forma de canção, também adorando a Deus com aquilo que vinha do coração, momentos especiais. A gente louva com cânticos que alguém escreveu, mas é tão bom cantar uma canção que parece que diz exatamente o que eu queria dizer. Louvavam a Deus, suas reuniões eram cheias de gratidão e adoração. O encontro comunitário era esse motivo de abrir o coração e falar com Deus e louvar a Deus. O louvor coletivo, então, na nossa igreja, nas igrejas, é um reflexo da unidade do coração da igreja. Uma igreja unida, uma igreja que está buscando as mesmas coisas, querendo viver para adorar e agradar a Deus. Ela adora junto de uma maneira mais intensa, fervorosa. O nosso amor por Deus, quando é expresso em comunidade, ele é agradável, ele é bom de se cantar juntos e de se viver esse momento junto. Também o nosso amor pelo outro, porque às vezes a gente canta uma música de comunhão que expressa isso, Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém importante para Deus. Então a gente fala, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Músicas que falam da nossa comunhão também são boas de se cantar. A consequência desse estilo de vida era a evangelização e salvação como fruto da comunhão, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus fazia a obra da salvação por causa do testemunho, da vida e da pregação desses irmãos. Porque eles estão sob a mesma missão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Não estavam indo para todo mundo ainda, mas estavam pregando o evangelho.
É porque o texto aí não explica, mas eles estão vivendo esta missão. Estão compartilhando. A vida em comunhão atraía as pessoas para aquele movimento. Mas tu era pobre aqui igual a mim, e agora estou vendo você tem roupa, tem comida. Você está mais feliz? Eu faço parte agora, eu sou um seguidor de Cristo. E meus irmãos me abraçam, somos uma família. A pessoa fala, eu quero isso também. Eu quero viver isso também. A vida em comunhão atraía os que eram de fora. Deus agia por meio destas pessoas, né? A igreja era bem vista pela comunidade, e esse testemunho coletivo da igreja resultava em vidas transformadas por Deus, em vidas alcançadas por Deus. Por isso a comunhão saudável da igreja é um poderoso testemunho do Evangelho. A comunidade que está à nossa volta, ela vai se sentir atraída a participar do que estamos fazendo e vivendo, por causa da maneira como nós nos amamos e nos tratamos. Onde há amor e unidade, Deus manifesta seu amor, sua graça e a salvação. A gente vai compartilhar, mas o que vai dar autoridade ao nosso testemunho é a maneira como a gente vive, como a gente trata as pessoas, como a gente se trata. Quando a gente briga aqui dentro ou tem algum problema e a comunidade fica sabendo, eles querem distância de nós. Eles têm certeza, eles desconfiavam, mas eles passam a ter certeza de que a gente prega um evangelho e vive outro. Por isso nós devemos estar atentos a esta vida em comunhão, porque ela vai ser a base para um testemunho poderoso. Portanto, a comunhão cristã vai além de estar no mesmo lugar. Ela é uma expressão da vida do Espírito em nós e entre nós. Eu e você precisamos assumir um compromisso de fé nesta parte da comunhão da igreja. Não é só fé em crer em Jesus, é crer em tudo que Ele ensinou e o jeito que Ele falou que a gente devia viver. Eu tenho que acreditar nisso para viver isso. Viver isso com os irmãos e junto com os irmãos cumprir a missão em unidade, em comunhão. Então que nossa coinonia seja vivida com propósito, juntos, com presença, realmente juntos no mesmo lugar, com a partilha, compartilhando o que temos e os nossos afetos, com louvor e adoração juntos e com testemunho para alcançar outras pessoas. Você que está em casa, um grande abraço para você. Fique com Deus, a gente vai desenvolver agora o estudo de forma mais presencial.